Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Damos graças a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, mais estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Ilceia Correia dos Santos Victor, também para o Osmar Marinho, para Nelly Leite, um alô para o Naldo Santos, para Antônia Santos, também para Mara Josima, Elza Fagundes, Josias Rodrigues, Maria das Graças Ferreira, Flávia Gomes, Iracema Silva, Luzia Pereira, também um alô especial para Salete Barbosa, José Manuel, Antônio Albuquerque, Sidival e Eliana, Jacira Lage, Edna Souza, Maria Eva Oliveira, Maria Ângela e também Antônio Sabino da Silva. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e lembramos que sempre estamos orando pelos pedidos que vocês nos enviam. Nós iremos orar neste momento. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos estes nomes que nós aqui citamos, mandando um alô, e todos os pedidos que eles nos enviam. Tu conheces a dor, a luta, o sofrimento de cada um. Dê vitórias conforme a Tua santa vontade, que não esmoreçam na fé, mas que permaneçam firmes, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Nós pedimos, Pai, que tenhas misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos mandando alô para muitas pessoas e não citando os locais onde vocês moram, porque muitas pessoas comentam, mas não colocam a cidade, o estado de onde estão ouvindo. Então, essa semana nós estamos mandando alô para todos vocês que têm escrito aqui para o programa e que às vezes não têm citado o nome da sua cidade, mas nós louvamos a Deus por você acompanhar conosco os estudos a cada dia. Nós estamos esta semana falando sobre o conflito cósmico e ontem nós falamos a respeito da origem do conflito no céu e nós, com certeza, a maioria já sabe, né, como foi que isto aconteceu. E Satanás, ele foi criado perfeito, mas ele sentiu no coração o desejo de ter um trono, estar acima do trono de Deus, e acusava a Deus de ser injusto, de não dar liberdade, se bem que todos nós somos criados. E isso às vezes acontece conosco também. Nós tomamos decisões erradas e depois culpamos a Deus, que Deus não olha para nós, de que Deus nos abandonou, mas quem sabe são consequências de erros que nós cometemos em nossa vida. Então nós precisamos estar sempre atentos, porque Satanás ele é astuto, como nós também já estudamos aqui essa semana. Ele procura levar a pessoa ao pecado e depois a pessoa culpar a Deus. Hoje nós iremos falar sobre as tentações que Jesus sofreu lá no deserto após o seu batismo. E como todos nós sabemos, Jesus ele foi batizado aos 30 anos de idade e após o seu batismo ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ali Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites em oração, porque o ministério que ele iria realizar e o final desse seu ministério exigia muita comunhão com Deus, muita força e poder dos altos céus para vencer todas as lutas que ele iria enfrentar e também para se entregar para morrer por cada ser humano. O desejo de Lúcifer lá nos céus, quando ainda estava lá, era usurpar o trono de Deus. E então aqui em Mateus, no capítulo 4, nós vemos que Satanás, ele continuou tentando destruir Jesus nas tentações que ele impôs sobre Jesus. Eu vou ler com vocês Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, e diz assim a Bíblia: Em seguida,
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou-o até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Essas são as 3 tentações que Jesus sofreu lá no deserto. Vejam, Jesus, ele já estava debilitado, 40 dias em jejum, 40 noites, e estava fraco e, claro, com fome. E Satanás, ele é astuto, como eu disse agora há pouco. Ele sabe exatamente o momento que nós estamos vivendo e ele então apresenta uma tentação como aquilo fosse uma solução. E Satanás, chegou para Jesus na primeira tentação e disse, se tu és o Filho de Deus, vejam, se fosse um anjo de luz, ele teria chegado com outras palavras, que ele estava indo lá da parte de Deus para animá-lo, sustentá-lo, fortalecê-lo, mas aqui Satanás coloca então uma dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, e Jesus, ele é poderoso, ele tem poder, mas se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria obedecendo a Satanás e caindo na tentação. Mas Jesus, ele conhecia a Bíblia. Jesus, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento que existia na época. E então Jesus, ele disse que uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos alimentar materialmente falando, mas especialmente alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer cada dia, porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, não nos fortalecermos, nós cairemos nas tentações de Satanás. E então, Satanás, ele, depois que Jesus venceu essa primeira tentação, ele vem com uma segunda tentação. Ele leva Jesus na parte mais alta do templo, no pináculo, como diz as versões mais tradicionais, e então ele desafia Jesus, se tu és o Filho de Deus, salte daqui para baixo. Porque a Bíblia ordena, diz ele aqui, o Satanás usando a Bíblia, veja, ele conhece. Ordenará aos seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Enfim, Jesus sabia que ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele não poderia ceder à tentação de Satanás. E então, se Jesus salta daquele lugar ali para baixo, isso não era ele exercendo a fé que ele tinha no seu Pai, em Deus, mas seria uma presunção. Então, muitas das vezes, nós também caímos em pecado porque nós achamos que temos fé, mas não é fé, é presunção. Por quê? Porque muitas pessoas que têm o dom de pregar, têm o dom de orar, eles às vezes não confiam no Deus que eles estão ali pregando ou orando, mas confiam em si mesmos, eles têm presunção. Eu vou ordenar e esse espírito imundo vai sair, eu vou ordenar e você vai ser curado. Isso é presunção. Veja que sempre quando Jesus orava, que ele falava com o Pai, ele dizia, faça a tua vontade, não a minha. Então é Deus quem vai solucionar. Então às vezes nós oramos por alguém que está enfermo e esse alguém é curado. Mas às vezes nós oramos por alguém também que está enfermo e esse alguém não é curado. Deus sabe o porquê, nós não sabemos. É Deus quem tem o controle. Nós temos que colocar as nossas
necessidades, os nossos pedidos, nossos desejos nas mãos de Deus e confiar de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Jesus, então, vencendo mais essa tentação, ele disse, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E aí veio a terceira tentação. E na terceira tentação, Satanás agora quer ser adorado. É o que ele queria lá no céu, ser adorado. Por isso que houve o conflito lá no céu. E então Satanás, ele leva Jesus num alto monte e mostra todo, aquela imagem, aquela paisagem que poderia ser vista do alto do monte. E ele diz assim, olha, tudo isso eu te darei se você, prostrado, me adorar. Ele quer adoração, irmãos. A quem nós estamos adorando em nossa vida? A quem nós estamos servindo? Nós que somos cristãos, que fomos batizados, temos o nome no livro da igreja, como está sendo a nossa vida de adoração a Deus ou a Satanás? Como eu disse já essa semana para vocês, agora este final de semana começa o carnaval e muitos cristãos irão estar lá no meio das pessoas, na festa da carne, ali participando daquelas músicas, participando daqueles barulho ensurdecedor e tudo isso servindo a Satanás. Então nós temos que ter muito cuidado. Satanás, ele quer ser adorado. Nós vemos então que Jesus, ele responde que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Nós temos que adorar somente a Deus. É claro que poderemos ter momentos de fraqueza, cair, pecar, mas nós temos que reconhecer e nos voltar para Deus. E nós precisamos, irmãos, nestes dias agora que antecedem o carnaval, redobrar os nossos momentos de oração, de comunhão com Deus, pedir pelos nossos filhos para que Deus os proteja, os livre, se eles porventura forem participar destes momentos aí da festa da carne, que é o carnaval. Que Deus cuide dos nossos filhos e que nada de mal aconteça. Nós temos que estar sempre em oração, irmãos. Assim como Jesus passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum, assim como Jesus, ele vencia as tentações com a palavra de Deus, nós também precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus cada dia, cada momento, para vencermos as tentações e provações que Satanás traz sobre nós. Nós sabemos que as tentações, às vezes nós caímos porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não temos comunhão com Deus, mas se nós tivermos comunhão com Deus e perseverarmos, nós iremos ser vencedores, assim como Jesus venceu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.